estamos aqui em Nova Veneza de Goiás, né? Vamos entrar aqui no Museu da Cultura Italiana. Abriu agora, são 2 horas da tarde. Aí a moça já abriu, já. Sejam bem-vindos. Obrigado. Para vocês entrarem, pessoal, e assinarem aí a presença pra gente, primeiramente, tá? Claro. Nós temos algumas regras aqui, a gente pede para não tocar em nada, tá bom? Só observar. Claro. Vamos poder tirar foto? Vocês estão vindo de onde? De Goiânia? É um museu particular criado pela família desse casal para homenageá-los em vida. Peixoto, casa benfeitores, ele foi prefeito aqui por 2 vezes e os dois são os criadores do festival italiano que acontece aqui em Nova Veneza. Além disso, ambos são descendentes dos italianos que fundaram a cidade, né? Seus avós que vieram e fundaram Nova Veneza. Então aqui é um instituto cultural que a família decidiu criar para dedicar a contar um pouquinho da história de vida desse casal e da própria família também em si, né? Então a exposição já começa na sala de estar. Os móveis que vocês estão vendo aqui pertenceram aos pais do Sr. Osvaldo, então são móveis aí por volta de mais ou menos 60, 70, talvez até 90 anos, né? Assim vocês encontrarão esse painel escrito Italianos no Coração do Brasil e ele carrega vários sobrenomes de famílias aqui de Nova Veneza, tá? Então vocês vão ver sobrenomes brasileiros, italianos, tudo um pouquinho misturado, mas isso é de propósito. Essas aqui são as famílias mais antigas registradas em cartório aqui da cidade, então foi uma forma que eles encontraram de homenagear as demais famílias também de Nova Veneza, né? E a exposição também começa aqui com esse primeiro painel, que nós chamamos de Veneza a Nova Veneza, que é onde a gente conta um pouquinho desse início da cidade, né, como foi a vinda desses imigrantes, mas assim, muito resumidamente, porque se vocês quiserem detalhes eu vou sugerir a compra do nosso livro aí, que conta a história da família. Eles vieram em 1896, então eles vêm ali na pós-abolição da escravidão, né, e antes das primeiras guerras mundiais. E eles vêm para servir de mão de obra substituta dos escravos, né? Então vão para o estado de São Paulo, trabalham nas fazendas de café, depois Minas. E ali em Minas, anos mais tarde, eles decidem então tomar a decisão de sair de Minas e construir um futuro novo novamente. Então eles vêm para Goiás, ao invés de descer para as colônias do sul, porque já sabiam que lá estava muito cheio e estava já meio difícil. Então eles vêm para cá porque o estado na época era novo, muito grande e tinha muito terra parada. Então praticamente estava dando terra de graça. Eles decidem vir para cá, comprar umas terras aqui a preço de banana e de início era uma fazenda, né? Então eles produziam café e tudo mais. Outras famílias italianas que estavam ali em Minas, em São Paulo, também começaram a vir para cá. E eles foram recebendo pessoal, foram repartindo as terras, né? Até que em 1926, eles chegaram em 1912, eu esqueci de mencionar isso. 1926, o senhor Giovanni Stival, que é o avô do senhor Osvaldo, junto com os outros 2 irmãos, eram os proprietários daqui, entram num combinado, num acordo com o governador do estado de Goiás. Fala, olha, a gente vai devolver parte das terras aí para a construção da cidade, porque já tinha virado uma grande comunidade e tudo mais. Né? Em troca de investimentos e tudo, e em contrapartida você vai criar a nossa Nova Veneza. E assim foi feito, eles devolvem então parte das terras que a família tinha na época, né? Eles não devolveram tudo, eles ainda conservam grande parte, mas todo o perímetro urbano da cidade foi então uma doação de terra desses imigrantes italianos para a fundação de Nova Veneza. E Nova Veneza por muitos anos aqui foi administrado por Anápolis, né? O pessoal fica surpreso, né? Mas Anápolis não teria que ser Goiânia. Mas é porque Nova Veneza é mais antiga que Goiânia, né, gente? Goiânia é de 1933. Já estava aqui antes. A cidade é de 1912, né? E a gente está comemorando, inclusive, essa semana o aniversário da cidade, mas é de emancipação política. A cidade só virou município em 58. Então aqui, como eu mencionei, vai ter um pouquinho desse início da história. A gente vai ter aqui documentos de vinda da família, de casamento na Itália, fotografias que vão desde a década de 30 até a década de 70 e alguns objetos que vieram de lá com os imigrantes, como essa prancheta com os cartões postais, aquela maleta, o cabide e a espada, né? Tudo tem mais de 100 anos aí. Restante, tudo adquirido no Brasil, mas também não deixa de ser antiguidades, né? As pistolinhas. Isso, as garruchinhas, né? Eu tô lendo que a minha avó tinha E esses móveis, eles pertenceram aos pais do senhor Osvaldo, que é um dos filhos desse italiano que fundou a cidade, o senhor João Batista. Ele morava aqui, então, pessoal, até a própria estrutura em si, as paredes, tem mais de 100 anos, era uma casa antiga. Quando foi construído o Instituto, 2 anos e meio atrás,
Aqui era uma casinha antiga, né? E ali na esquina era um ponto de comércio. Então eles não derrubaram tudo, a estrutura permanece a mesma. E o quarto, ele tá na posição original dos móveis. Eu esqueci de mencionar isso pra vocês, mas o Instituto, como eu falei no início, é uma homenagem em vida. Nós inauguramos em março de 2022 e na época a Dona Edith e o Sr. Oswaldo estavam presentes. Então o Sr. Oswaldo ajudou a gente aqui, a posição dos móveis tá igual ele se lembra, né? Então tá há mais de 100 anos da mesma forma aqui, claro, né? Como as camas na época eram estreitinhas. E ela é baixinha, é um bronze antigo com a moldura original de madeira. E é o quadro da Sagrada Família, nós italianos todos sabem, são bem tradicionais católicos, então eles trouxeram alguns desses objetos com eles, né? A gente tem então essa relíquia aí também. E o quarto é uma forma de homenagear o casal que tá cedendo a casa pra nós todos os dias, né? Então vai ser também a família de Dona Edith, porque os dois são primos de segundo grau, tá? E nós vamos ter vários objetos que pertenceram a eles, como os rádios, aquele ali é o primeiro telefone da cidade, ele é de 1933, as lamparinas do candeeiro, a máquina de escrever, o cofre, a balança que ficava no comércio da família. Como eu falei, eles chegaram no início e só plantavam café. Plantavam, colhia, sacava e vendia. Logo em seguida eles passaram aí a processar o café, passaram a ter um armazém de vendas de grãos, de cereais, investir em outros negócios. E a família se dedicou ao ramo de criação de gado já na década ali de 40 para 50. Então aquele caderno ali, por exemplo, ele é um caderninho de compra e venda de gado de 1951, do pai do Sr. Oswaldo. E hoje em dia é o principal negócio da família. O Sr. João Batista também, além de um grande comerciante, foi prefeito por 2 vezes na cidade, o Palácio da Prefeitura em homenagem a ele. Então a gente tem um pouquinho aí. E claro, um pouquinho sobre a família de Dona Edith. A família de Dona Edith, a curiosidade já começa no nome, né? Alita Peixoto, mas o original é Espessoto. Acontece que quando chegaram no Brasil, o pessoal da imigração brasileira, né, trocou de propositalmente vários dos nomes. Então, o senhor Giovanni, por exemplo, virou João quando chegou no Brasil. E eles falavam, não vai confundir, coloca Peixoto logo, que é brasileiro, né? Eu não sei quanto aos italianos, mas os alemães, muitos na época da Segunda Guerra Mundial, eles aportuguesavam o nome por causa da perseguição. A perseguição também. Não, aqui era o seguinte, como eu falo pro pessoal quando vem visitar a gente tem que lembrar, a gente sempre pensa no contexto assim, de imigrantes italianos e alemães, sempre no começo ali final da Segunda Guerra, né, início da Primeira e tudo mais. Mas tem que lembrar que vieram imigrantes antes disso. Sim. Então, os imigrantes que vieram ali na época da abolição da escravidão, por exemplo, eles eram vistos na questão da casta social do mesmo modo que os escravos. Os brasileiros não queriam nem se misturar. O Coreia do Café, né? Tudo. Tanto é que a cidade aqui, como eu falo, Dona Edith e Sr. Oswaldo são primos de segundo grau. Vocês vão ver que são muito parecidas, famílias muito parecidas. E era comum porque vinham as famílias, vinham às vezes 2 irmãos que habitavam naquela região. Eu sou lá do sul, daqui de Goiás, a gente se conheceu pela internet. Então, assim, isso. Então eles casavam entre si. Tem muito mesmo. Aí, como eu falei, o sobrenome original é Espessoto, é uma família que se dedicou mais à política da cidade, então por isso que vocês veem vários documentos aí, né? O pai de Dona Edith, inclusive, que é aquele senhor ali do retrato acima, ele tá aqui embaixo também, que é o senhor Bepp, que a gente chamava ele de Bepp, né? O senhor José Peixoto. Ele foi o primeiro prefeito eleito da cidade quando se emancipou. Então, ele foi uma figura política muito importante. O avô dela foi juiz, tem ali o martelo dele embaixo. E a boneca, ela tem uma história interessante que ela ganhou da avó quando ela tinha 5 anos. Essa boneca, pessoal, é o seguinte, ela não é plástico, tá? Ela é uma espécie de celulose, que é um material anterior ao plástico. E ela ficava de enfeite na cama da Dona Teresa, que é aquela senhora ali da pintura acima. E as senhoras antigamente tinham muito disso, né? Eram os chazinhos de conjuntinhos de chá de porcelana, boneca de porcelana, esses bibelôs, né? Então era brinquedo. Mas a Dona Edith era a única neta menina, então ficava brincando escondido com a boneca. Aí um dia a avó dela pegou, ela ficou com raiva, jogou a boneca no chão, aí quebrou o nariz, partiu a cabeça. Aí a avó dela falou, não, agora que tá estragada, que tá feio, eu não quero, pode ficar pra você. E ela guardou até hoje. E aí se eu contar pra vocês que esse foi o objeto que chegou com mais cuidado pra gente aqui, vocês não vão acreditar. Tava embalada em plástico bolha, pequeno, né? Chegou igual um bebê, gente. Ela vem de todas as vezes, ela olha pra boneca pra saber se tá inteira. E a roupinha veio com uma das crianças da Itália, tem mais de 100 anos, tá? Olha. Os documentos, como eu falei, tem vários interessantes aí, mas também o que chama atenção é a escrivaninha com a cadeira. Esse móvel é o único objeto que eles conseguiram trazer lá da Itália. Então, quando chegaram no Brasil, trabalhavam, mas assim, a gente tem que lembrar que eles deixaram toda uma vida pra trás. Sim. Então, eles sentiam muito falta disso. Isso aqui já era objeto de família na época. Então, eles juntaram dinheiro, a primeira coisa que conseguiram fazer foi trazer essa escrivaninha. Então, ela tem mais de 200 anos.
Ela é um belíssimo móvel, não sei se vocês já viram mais ou menos esse modelo. Mas ela tem uma capa sanfonada que você pega, trava ali, né? Vários compartimentos. Hoje eu recebi um pessoal aqui mesmo que falou que também são descendentes de italianos ali da região de Minas. E aí contou, né? Minas teve bem mais, sim. É aquilo que eu falei, eles mesmos daqui, o pessoal... Foi pra colher café, né, lá? Não, a gente tava conversando ontem com o pessoal. Gente, não adianta ter essa briga com goiano e mineiro, porque na verdade o goiano é mineiro. Né? É a mesma coisa o tocantinense virar e brigar com o goiano, mas assim, 30 anos atrás todo mundo era goiano, não era tocantinense, né? Então assim, aí a gente fala, eu falei que a origem do pessoal estava em Minas, depois de Minas que eles vieram pra cá. Aí acima, pessoal, a gente vai encontrar retratos dos familiares do casal. Tem a Dona Edith e o Sr. Oswaldo no centro. E partindo para os laterais, vocês verão eles com os irmãos da infância, os seus pais e, por fim, seus avós italianos. Então, aqueles 2 primeiros casais ali são os italianos aí, responsáveis pela fundação da cidade. E aquele último casal ali é considerado o casal fundador de Nova Veneza. A gente vai ter também outros objetos antigos aqui, né? O telefone particular residencial, a agenda da... Essa mesa ela é interessante, que ela é daquelas que se abrem para mais lugares, ela expande. Aí aqui ela já está expandida para 8, mas ela na verdade consegue retirar essa peça do centro, ela fecha para 4 pessoas, né? E ela tem um fundo falso, tem uma gaveta aqui do lado, dá para perceber. O pessoal conta que a princípio era utilizado para guardar essa terceira parte, né, de reserva. Porém, falam-se também que era para esconder comida quando chegava visita, para não poder compartilhar, porque eles vieram... Antigamente era mais dura a coisa. Eles vieram com esse medo, né, quando eles vieram da Europa, eles vieram, assim, do cenário de fome da Europa. Sim, sim. Então, chegou aqui no Brasil, eles demoraram... Tanto italiano como alemão, fartura, né? verdade. E aí, o pessoal conta que era para repartir, não era para compartilhar, né, então era com medo de faltar de novo. Então ele fala que era pra comer carne escondida ali fora da época da quaresma, né, e tudo, porque tinham muito isso, eles eram muito religiosos, então... Mas enfim, a louça já é recente, não é uma louça antiga, mas não deixa de ser especial, foi utilizada nas bodas de ouro da Dona Edith e do Sr. Oswaldo, e esse prato fundo foi utilizado nas bodas de ouro dos pais dela, né? A gente vai ter a cristaleira ali também, algumas das louças mais recentes, outras mais antigas. E eu não sei se eu mencionei pra vocês, mas a gente vai ter um mosaico ali da linha do tempo do relacionamento do casal. A Dona Edith e o Sr. Oswaldo, eles foram casados por quase 69 anos. O que acontece? O Sr. Oswaldo ele veio a falecer esse ano, em janeiro, aos 92 anos de idade. Eles completariam 69 em fevereiro. No caso, fevereiro próximo, agora eles irão completar 70 anos de casados, né? E assim, gente, é um casal muito amado mesmo, Nova Veneza. Não tem como. Ela é viva ainda? Ela é viva ainda, ela tem 87 anos no momento. E aqui no salão, ela se formou lá no Colégio Santa Clara, em Goiânia, que é um colégio tradicionalíssimo lá, né? E sabe falar várias línguas, aprendeu a falar alemão, francês, italiano. Gosta muito de viajar, então vocês vão ver várias fotos dela ali no mundo inteiro. E ela que teve a ideia de fazer um festival, assim, né? De fazer uma festa que celebrasse a cultura italiana em Nova Veneza. Fez um trabalho social muito bonito lá do Sr. Oswaldo. Então aqui vai ter um pouquinho sobre ela. E claro, o Sr. Oswaldo também, ele já ao contrário dela não teve acesso à educação, ele era o filho do homem mais velho de 6. Então ele teve que trabalhar desde criança para ajudar a família, né? Sabia ler, escrever e fazer contas. E assim, o trabalho que ele fez a vida inteira foi muito reconhecido por isso. Então recebeu diversas homenagens, sendo as principais a de comendador italiano, goianiense, goiano e tocantinense, né? Então um pouquinho aí também, ele recebeu também a medalha à Ordem do Mérito Industrial da Federação da Indústria do Estado, porque, como eu falei, eles iniciaram ali no ramo do gado, mas o Sr. Oswaldo fundou a Associação de Arroz e Trigo, por exemplo, aqui de Goiás. Então, teve uma participação muito importante aí para a indústria goiana, né? Então, tem um pouquinho sobre ele também aqui. Torcedor fanático do Atlético Goianiense. Nós vimos aí. Ele, além de torcedor, ele patrocinou o time por um tempo. O irmão dele, o Pete Stival, também foi presidente do Atlético por um período, então ele tinha uma relação muito próxima com o time. Ano passado ele ganhou um dia lá dedicado a ele no Atlético. E claro, como eu falei, ele foi prefeito 2 vezes em Nova Veneza, né? Ele foi prefeito de 89 a 92 e depois de 2000 a 2004. E o mais interessante é que são todos mandatos únicos, tá? Ele nunca tentou reeleição. Porque ele falava que ao contrário do pai dele e do sogro, ele não era político, ele era empresário. Então, ele só se candidatava porque o pessoal pedia bastante. Falava, não, o senhor é um empresário de muito sucesso, não, a Veneza está nas boas mãos, né? Ele vinha, arrumava as contas da casa, entregava para o pessoal e ia embora viver a vida dele, né? E assim, fez grandes melhorias em Nova Veneza, mas o que fica marcado na história da cidade são os mutirões de construções de casas populares
que é aquele projeto que o Iris Rezende fez em Goiânia, ficou muito conhecido nacionalmente por isso. O Sr. Oswaldo conseguiu trazer para Nova Veneza, deu origem a 2 setores aqui. A gente, inclusive, tem um modelo mutirão aqui, igual Goiânia. E, assim, naquela época, gente, imagina, 2000, a cidade tinha população mais ou menos, acho que menos de 5 mil habitantes. Eles deram mais de 200 casas. Então, Olha. foi coisa demais, né? E foi algo que ficou marcado na história da cidade. A gente vai ter um pouquinho sobre isso aí. Não é porque os politizavam sempre. Interessante, né? E o Festival Italiano, como eu falei pra vocês, vocês já vieram alguma vez? Não, sempre pensando, mas nunca deu certo. Nunca. Eu coloco um pouco a culpa dessa história, porque, gente, eu recebo muita gente aqui, e assim, gente do Brasil inteiro, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Eu coloco um pouco da culpa na questão da divulgação. O pessoal sempre sabe que tem, mas nunca sabe quando é, né? Eu sei que o irmão dele já veio algumas vezes, mas aqui também tem um carnaval. Não é agora em outubro, parece? Não, ele acontece sempre final de maio, início de julho. Ah, sim, maio, julho. Numa das noites do Festival Italiano, nós fazemos o baile de máscaras, então o pessoal se veste a caráter como o Carnaval de Veneza lá, né? O festival nasce em 2003, é uma festinha que Dona Edith decidiu fazer aqui com as senhoras da cidade, e foi basicamente uma conversa. Olha, Dona Fulana, tem uma lasanha lá que é a receita de família que eu sei, seu fulano sabe cantar uma moda italiana, vamos todo mundo se reunir sábado lá na praça e vamos celebrar lá a cultura, a história italiana. O pessoal gostou bastante, né? E no ano seguinte já estavam em Brasília pedindo apoio do embaixador e tudo. E hoje em dia o resto é essa história, né? São quase 20 edições realizadas, a família participou de quase todas elas. Hoje em dia é uma festa que é da prefeitura, é do município. Então, entra ano, sai ano, entra política, sai política, ela tem que ser feita. E fica de legado para a cidade. Fica perto do Carnaval de Máscara, porque lá em Santa Catarina também tem a cidade de Nova Veneza. E lá tem o Carnaval de Máscara. Nós temos uma espécie de convênio com o pessoal de lá, então todo ano o nosso festival aqui vem os dançarinos de lá para se apresentar aqui o grupo de dança. Nossa, é lindíssimo. maravilhoso. É lindíssimo. Eu vou mostrar um videozinho curtinho do nosso festival para vocês, 2 minutinhos só, vocês vão ver um pouquinho. Aí tem os quadros ali em cima também, que são fotografias originais de lá. A máscara é legítima veneziana, a gente ganhou da primeira dama lá de Nova Veneza, Santa Catarina. E assim, um pouquinho, né, desse pedacinho dessa história, dessa cultura. Tem 35 bisnetos atualmente. Cada criancinha que nasce vem e traz uma lembrancinha de chá de bebê, de batizado, enfim, é uma forma aí de manter a família sempre unida, valorizada, né, também. Então é um pedacinho que a Dona Edith quis fazer a questão que tivesse também. E desvinculou um pouco da família, ele desmembrou, não é algo que ele recebeu do pai e só simplesmente trocou. Quando ele casou com a Dona Edith, ele casou muito novo. A Dona Edith, eu acho que ela tinha 17 anos, 18, ele tinha 20 e pouco. E aí ele foi morar na casa do sogro, inclusive. O pai dele não aceitava. E aí, não é que não aceitava o casamento, mas assim, não aceitava que casasse muito jovem. E aí ele falou, não, agora que eu terminei aqui, tô casado, sou um homem, eu quero receber minha parte da herança, porque eu trabalho desde criança pro senhor, então eu quero a minha parte do que eu construí. O pai dele, não, você construiu com o nosso, é nosso, da nossa família, já que você quer ter sua família, você vai fazer o seu. E foi isso que aconteceu, ele trabalhou com o sogro na época aqui na tecelagem, que a família Peixoto tinha, e nesses meios aí, idas e vindas, passava as boiadas aqui, ele começou a negociar com o pessoal. E quando é fé, já estava saindo aí, viajando o estado inteiro, fora, negociando. Chegou a ter o confinamento aqui com mais de 10 mil cabeças de gado na cidade. Tinha uma certa rixa ali com o Otávio Lage, que é o ex-governador de Goiás, que teve uma das maiores criações aqui do Brasil. Os dois aí não davam muito certo não, porque eram ali meio que grandes, têm mais de 100 anos, tá? É a mesma da fotografia. E assim, vocês estão vendo uma fotografia do Carnaval de 49 aqui da cidade, que está escrito Goianás, né? E eu não sei se vocês sabiam disso, mas Nova Veneza ela já se chamou Goianás. Acontece que foi devido ali à Segunda Guerra Mundial. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro estava um pouco rígido aí com a questão das comunidades italianas, né, alemãs, japonesas e tudo. E aí chegou a notícia, não sei como, tipo, o pessoal que estava juntando dinheiro estava financiando o exército de Mussolini lá, os fascistas na Itália. E aí simplesmente chegou um decreto presidencial exigindo a troca do nome da cidade, proibindo o pessoal de falar italiano e proibindo tudo que tivesse relacionado à cultura. Isso foi em 49, a cidade ainda era distrito de Anápolis. E aí virou Goianás, se brasileirou, né, por quase 10 anos. Aí somente em 58 que a gente virou município de Verdades, teve essa autonomia aí. A primeira coisa que o pessoal fez foi trocar novamente o nome e voltar a ser Nova Veneza. E isso é uma das razões porque a pessoa aqui não é tão chegada na cultura em si, porque não pôde ser cultuado, né? Eu não sei escrever.